Ah, agora? Agora está bem? Pode passar, Cone. Então, a gente vai dividir, né? Vamos ver agora, na primeira parte da manhã, os pontos relacionados ao controle e qualidade, né? De SNPs. E, posteriormente, vamos ocupar, né, o resto da manhã e parte da tarde com estudos de associação. Pode passar, Cone. De novo. Então, normalmente, quando a gente vai, temos certos passos, né, que na hora de realizar um estudo de associação, que normalmente primeiro temos uma questão biológica, né, a ser respondida, né, por exemplo, saber se, por exemplo, temos uma doença, né, e queremos saber quais SNPs estão associados, por exemplo, com essa doença. Então, o primeiro passo seria, né, a mostrar os indivíduos e selecionar qual painel a gente vai utilizar. Posteriormente, preparar as amostras de DNA no laboratório e realizar, através do HiSCAN, por exemplo, a genotipagem, certo? Posteriormente, a imagem, né, o resultado da genotipagem normalmente deve sair assim uma forma de imagem, né? Essa imagem deve ser transformada em um genótipo, certo? E posteriormente realizamos um controle estrito que a gente chama de controle de qualidade, que com base na qualidade dessas imagens e com base em algumas informações que vamos a ter sobre os genótipos, a gente pode descartar, né, aqueles genótipos que são de baixa qualidade, né? Pode passar, Cone. Por último, uma vez que realizamos o controle de qualidade, passamos posteriormente, né, a realizar as análises estadísticas, as análises de associação. E aí a gente tem diferentes níveis, ou seja, a gente pode trabalhar tanto com os genótipos, ou seja, trabalhar diretamente com os SNPs, ou associar com haplótipos e, por exemplo, ou estudar as interações. E por último, né, devemos validar os resultados, né, que obtemos nesse estudo de associação em outra amostra ou em outra população. Pode passar, Cone. A gente sabe, né, que essa nova tecnologia de genotipagem em larga escala, utilizando painéis de alta densidade, ela é muito precisa, ou seja, é altamente confiável, certo? A gente sabe que é uma tecnologia, né, que a gente pode obter rapidamente, né, genotipar vários animais, certo? De forma automatizada, né, e as taxas de erro são bastante baixas. Só que o único problema é que a quantidade de genótipos, né, que a gente genotipa, né, por exemplo, se estamos usando, por exemplo, um painel, por exemplo, com 500.000 marcadores, e genotipamos 2.000 animais, mesmo que a confiabilidade ou a taxa de erro seja, por exemplo, de 0,01% ou 99,9% de confiabilidade, a gente vai ter uma quantidade de erros de genotipagem bastante considerável, certo? Então, na realidade, as taxas de erro são baixas, só que o problema é que o volume de informação que a gente tem agora é bastante importante. E o problema, né, de não realizar um controle estrito de qualidade dos dados genotípicos é que eles podem incrementar, né, normalmente incrementam o que a gente chama a quantidade de resultados falsos positivos, ou seja, falsos positivos são aqueles SNPs, né, que quando a gente faz o estudo de associação, análises estadísticas, eles resultam significativos, ou seja, mas significaria que esse marcador está associado com a característica ou com a doença, só que, na realidade, esse SNP, na realidade, é um falso positivo, ou seja, em realidade, não existe uma associação estadística forte, ou seja, não é realmente uma associação significativa. Pode passar. Então, vamos um exemplo, né, que estes aqui que a gente chama um Manhattan plot. Então, aqui temos cada banda de cada cor aqui seria um cromossomo, né? Então, temos o cromossomo 1, 2, 3, certo? Até cromossomo 21, que é um exemplo de humanos. E aqui temos o logaritmo do valor de P, de probabilidade, certo?
E eles utilizaram, associaram SNPs, um painel de 500.000, no caso de humanos, com uma doença, com doenças cardíacas, ou seja, com a presença de infartos em humanos. Então, quando a gente não faz limpeza de dados, ou seja, realiza a genotipagem e pega os dados brutos, né, sem fazer limpeza de dados, ou seja, a consistência dos dados genotípicos, normalmente o número de resultados, se a gente considera mais ou menos um log de P de 3.5, que seria mais ou menos neste nível aqui, o número de resultados significativos é bastante alto. E na realidade, temos provavelmente muito destes resultados que estão aqui, que são significativos, provavelmente eles são falsos positivos. Aí, quando a gente realiza um controle de qualidade dos dados, pode passar, e eliminamos, por exemplo, aqueles genótipos, que a gente vai ver os critérios que a gente utiliza, mas genótipos que são de baixa qualidade, né, ou genótipos que estão em baixa, que têm alelos, uma alta proporção de alelos de baixa frequência, a gente consegue, né, realizar uma limpeza dos dados, e como vocês podem observar, o número, que seria o número de resultados significativos, né, diminui bastante. Então a gente diminui a taxa de falsos positivos, né? Então, como vocês podem observar, originalmente a gente tinha 493.840 SNPs, certo? E os SNPs que passaram o controle de qualidade apenas ficaram 270.000. Então, esses 270.000 são os marcadores que estariam em condições, né, de a gente realizar o estudo de associação. Pode passar. Então, na realidade, o que a gente procura quando realiza um controle de qualidade, normalmente a gente procura, por exemplo, encontrar, por exemplo, padrões de genótipos faltantes, né, ou de SNPs faltantes, pode ser por caso de erros no processo de preparação das amostras no laboratório, ou mesmo problemas com as placas, as placas dos chips, certo? Ou muitas vezes existe contaminação de amostras, por exemplo, no mesmo laboratório está processando diferentes amostras, por exemplo, de diferentes raças, ou mesmo pode existir contaminação cruzada dentro de animais ou de indivíduos da mesma população. Então a gente tenta, através disso, detectar, né, esses problemas, e que se a gente sabe que vão prejudicar, né, se a gente não controla isso, vai prejudicar as análises posteriores. Outra questão é muitas vezes que vamos ver aqui para frente, é tentar verificar a qualidade do genótipo, ou seja, a qualidade do genótipo no sentido de o que a gente vai interpretar é uma imagem, certo? Em realidade, o high scan, a partir de um processo químico que a gente vai ver, a informação do genótipo, em realidade, primeiramente vem em forma de uma imagem, certo? Então, o que a gente tenta fazer, né, existem alguns critérios para saber se a qualidade da imagem é boa ou ruim, certo? E como essa imagem, a gente transforma essa informação de imagem em uma informação de genótipo que pode ser utilizada nos trabalhos nos estudos posteriores. Então, o que a gente também controla é a qualidade dessas imagens que vão ser utilizadas para ser transformadas em genótipos. E posteriormente, depois que fazemos todo esse controle estricto de qualidade, certo? Existe uma série de passos. Ou seja, temos um controle de qualidade a nível de cada SNP e a nível de cada indivíduo. Posteriormente, que a gente faz a limpeza, elimina aqueles SNPs ou indivíduos, né, que têm baixa qualidade, aí a gente pode estar em condições, né, de fazer os estudos posteriores. Pode passar. Então, no caso da Illumina, né, como a gente viu ontem, né, uma vez que selecionamos o SNP, o array que vamos utilizar, genotipamos os animais no high scan, a gente obtém uma informação da imagem. Então, aqui cada pontinho seria um SNP, e cada cor diferente seria um genótipo, certo? Posteriormente, essa informação da imagem, a gente utiliza um software, né, que se chama Genome Studio, certo? Que ele interpreta, transforma essa imagem, existem algoritmos específicos que transformam a informação desta imagem, né, em uma informação de genótipo, ou seja, uma informação, por exemplo, de
AA, AB ou BB, certo? No caso de marcadores bialélicos, como neste caso. E posteriormente a gente utiliza a saída, né, do Genome Studio, a gente pede para ele soltar um relatório, né, e utiliza essa informação para os trabalhos, tanto os trabalhos de associação genômica como de seleção genômica. Pode passar, Cone. Então, somente que ontem acho que não ficou muito claro como essa informação da imagem ela é gerada, né? Então, em cada placa, em cada array, né, para qualquer das espécies que possuem já chips, né, a gente tem 3 bits, 3 bits seriam 3 spots, certo? Cada spot aqui tem não deu para ver, tem tipo aqui tem guanina, citosina, tiamina, aqui está mais claro. Guanina, citosina, tiamina, adenina. Então, na realidade, cada um destes seria, cada bit seria específico para um SNP. Então, eu vou ter uma amostra, né, que essa amostra se vai, dependendo do genótipo desse animal, ela se vai hibridizar com algum destes três bits. Certo? Aí, posteriormente, que ele se hibridiza, né, em realidade, tem uma reação que ele construi aqui, através da reação de uma polimerasa, né, ele vai construir um oligonucleótido bem pequeno, certo? E, posteriormente, se preparam umas soluções, né, que dependendo de qual foi o tipo em qual bed a minha amostra de ADN, de DNA se hibridizou, certo? Eu vou colocar uma solução que ela, em realidade ela se vai a hibridizar com a minha amostra que está hibridizada no bed. Posteriormente vai passar um laser, né, no high-scan, certo? O high-scan o que vai fazer a leitura. Então, dependendo de minha amostra em qual bed foi, ou qual spot foi hibridizado, né, ele vai produzir uma imagem, ou 2 tipos de imagem. Então, por exemplo, se meu indivíduo, para esse SNP, ele era homocigoto, o sinal que vai produzir vai ser apenas verde, certo? Um tipo de sinal. Se o indivíduo ele se hibridizou neste bed, ele vai produzir 2 tipos de imagem, né? Uma imagem de cor verde e uma imagem de cor vermelha. E se o indivíduo era homocigota, né, para o outro alelo, ele vai produzir uma imagem apenas de cor vermelha. A gente vai ver, na realidade, que tipo, essa interpretação não é perfeita, porque muitas vezes existem problemas, por exemplo, de hibridação da amostra com o B, né, ou, por exemplo, não existe uma quantidade suficiente de DNA ou algum problema nas soluções que a gente utiliza para gerar essa fluorescência e gerar dessa forma a imagem. Então, muitas vezes a qualidade da imagem que eu vou obter fica bastante comprometida, né? E a genotipagem, né, a interpretação do genótipo fica de bastante baixa qualidade, sim? De ruim. Então, na realidade, quando a gente genotipa os animais, passa a informação no high-scan e obtém a saída do high-scan para utilizar o Genome Studio, o que o Genome Studio faz, na realidade, é medir a intensidade de cada spot, de cada SNP, que foi gerado no high-scan. E existem diferentes tipos de algoritmos, né, para que transformam essa informação da imagem em um genótipo, né? Então, eu vou passar no material, acho que já passei para vocês um material que tem explicando lá os vários algoritmos possíveis, né? Então, cada companhia, cada empresa, né, de genotipagem tem um algoritmo diferente para transformar essa informação da imagem, né, em uma informação de genótipo. Pode passar. Então, basicamente, por exemplo, o Genome Studio faz, em realidade, interpreta a intensidade do sinal de cada um dos marcadores e para cada amostra. Então, em uma situação ideal, né, a gente teria aqui a intensidade do sinal do alelo
do alelo 1 e do alelo 2. Normalmente, né, no eixo X sempre está o alelo de menor frequência. Então, em uma situação perfeita, né, a gente atribuiria, né, todos os animais, ou seja, para um determinado marcador, atribuiria todos os animais quase de forma perfeita, quase de forma perfeita para cada um dos genótipos. Então, por exemplo, aqui, neste caso, teríamos os indivíduos homocigotas, certo? Porque tem um sinal baixo para o alelo 2 e um sinal alto para o alelo 1. E aqui no outro extremo teríamos animais que são homocigotas por outro alelo, porque tem um sinal alto para este alelo e um sinal baixo para o outro alelo. E na situação intermédia, estaríamos animais que têm um sinal intermédio para os dois alelos, certo? Em uma situação um pouco mais real, né? Normalmente existe uma certa variação, né, no sinal de cada um dos alelos. Ou seja, para o mesmo alelo, ou seja, esta nuvem de pontos seria todos os indivíduos genotipados para o mesmo SNP, são os indivíduos homocigotas, heterocigotas e homocigotas, sempre para o mesmo marcador. Então aqui a gente pode diferenciar claramente os diferentes genótipos para esse SNP, né? Só que muitas vezes, pode passar, Connie. De novo. Só que muitas vezes, o que a gente vai observar, agora vamos ver alguns exemplos, a gente observa uma dispersão, né, na nuvem de pontos, certo? Ou às vezes, por exemplo, existem problemas de hibridação ou problemas que podem acontecer na própria placa, né, ou problemas na preparação das amostras, e o que a gente pode observar é que às vezes a gente não consegue diferenciar corretamente, aqui no gráfico no meio, não consegue diferenciar claramente os três tipos de genótipos, né? Então, no caso aqui, estes pontinhos que ficaram em preto aqui, são genótipos que, em realidade, ele não conseguiu diferenciar se esse genótipo, por exemplo, é um indivíduo, estes indivíduos aqui são homocigotos, né, ou são heterocigotos, correto? Ou, às vezes, certo, existem problemas de interpretação, e a gente não consegue atribuir de forma correta os genótipos, certo? Pode passar. De novo. Então, quais são os passos, né, os pontos que a gente tem que olhar para fazer um correto controle de qualidade? Então, normalmente, a gente observa se existe, por exemplo, algum padrão específico de perda de alelos ou de genótipos. Observa também qual é a frequência de cada um dos SNPs. Então, estabelece um nível mínimo da frequência do alelo menor e descarta aqueles SNPs que têm uma frequência de alelo menor muito baixa. Normalmente descartamos aqueles marcadores que não são polimórficos, né, porque do ponto de vista não vão ser marcadores informativos, ou, por exemplo, marcadores ou indivíduos que têm uma alta proporção de alelos heterocigotos, porque a gente vai ver que pode ser um indicativo de contaminação de DNA. Também utilizamos alguns critérios, né, como observar fazer um teste para ver se cada alelo está em equilíbrio Hardy-Weinberg, mas basicamente para checar se existe algum excesso de heterocigotos. E a gente vai ver um controle a nível de indivíduo, né? Digamos, se cada indivíduo, a taxa de genotipagem, né, que a gente vai chamar de call rate, foi suficientemente alta para indicar tipo, se cada amostra que eu utilizei foi de boa qualidade. E depois a gente pode ver, vamos ver que através dos marcadores, né, a gente pode ver se existe algum tipo de estrutura na população, certo? Que a gente pode identificar e utilizar essa informação nos trabalhos posteriores da associação. Pode passar. Não faz isso. Mesmo numa população F1, os heterozigotos, como que funciona? Não, porque em realidade, quando ele faz este desvio, o critério que ele utiliza é
quando está muito fora ou seja, porque você quando cruza uma população F1, não necessariamente todos os seus alelos vão ser heterozigóticos, tipo, em alguns casos tipo, vão estar fixados para alelos diferentes ou não necessariamente vão estar fixados. Agora, numa população F1, em realidade, este critério não é para checar, tipo, logicamente, as populações que a gente trabalha normalmente não estão em equilíbrio. Mas, na realidade, é um critério que a gente utiliza para quando, por exemplo, você tem um SNP, um marcador que está muito fora, assim, tipo, vamos supor, 100% heterocigotos, entendeu? Ou uma alta proporção de heterocigotos, ou uma baixa proporção de heterocigotos, ele está indicando algum problema, na realidade, que aconteceu na genotipagem, exato. Mas o critério da probabilidade, o critério de corte que ele utiliza é muito alto, assim, a significância tem que estar bem afastado para tu descartar. Então, no caso, por exemplo, quando a gente olha, faz um controle a nível de cada SNP, ou seja, de cada marcador, a gente vai ver que existe um indicador, né, um índice que a gente chama de call rate, que seria taxa de chamada, né, ou taxa de genotipagem, que ele mede, né, a proporção de indivíduos que foram genotipados com êxito em relação à quantidade de indivíduos que foram genotipados para esses SNPs. Então, um critério que normalmente o pessoal utiliza, né, depende muito da área de estudo, mas normalmente, quando eu tenho uma taxa para um determinado SNP, certo? Eu tenho uma taxa de falsa chamada, né, ou de baixo call rate, ou seja, um call rate abaixo de 97%, ou seja, quer dizer que menos de 97% dos indivíduos foram genotipados corretamente para esse SNP, normalmente a gente descarta esse SNP, certo? Porque estamos informando que, digamos, que uma alta proporção, digamos, mais de 3% dos indivíduos da minha população não foram genotipados, ou seja, o programa não conseguiu distinguir, né, se o genótipo desse animal. Então, isso às vezes pode comprometer, né, os estudos, por exemplo, de associação ou de seleção genômica. Aí uma solução que a gente pode fazer, uma solução seria, como a gente não tem informação do genótipo desses animais, né, porque aconteceu algum problema, né, algum erro na genotipagem, pode ser da amostra, da própria amostra, pode ser problema da placa, né, do array. Uma solução é tentar imputar, né, tentar estimar o genótipo o genótipo faltante desses animais. A gente vai ver isso, acho que amanhã ou na sexta, que existe uma técnica que é chamada imputação, que eu consigo predizer os genótipos que estão faltando. Então, muitas vezes, tipo, não descarto estes SNP, né, e em realidade, no passo posterior, eu posso imputar esses genótipos faltantes. Pode passar. Outro critério que pode ser utilizado para a limpeza de SNPs é descartar aqueles SNPs que, por exemplo, que tem uma alta proporção de alelos menores. Então, a gente normalmente descarta esses SNPs que têm uma frequência de alelos menores bem baixa. Normalmente o critério é de 5% ou 1%, ou seja, praticamente se eu tenho um alelo que está menos de 1%, tipo, isso quer dizer que praticamente o outro alelo está praticamente fixado, né? Então, normalmente a gente utiliza este critério para descartar alelos que estão em baixa frequência. Por quê? Porque provavelmente isso vai influenciar, né, nas estimativas, a gente viu que influencia nas estimativas de desequilíbrio de ligação. E além disso, quando a gente faz um estudo de associação, certo? Como esses alelos estão em baixa frequência, se minha população ou minha amostra de indivíduos é relativamente pequena, isso quer dizer que poucos indivíduos, né, vão possuir aquele alelo. Então, isso compromete bastante, né, o poder da análise da associação. Pode passar. Então, acho que este gráfico a gente viu ontem, né, como a frequência, né, aqui temos 3 critérios de corte, né, das frequências de alelos menores. E a gente viu, né, que na medida que a frequência de corte aumenta, ou seja, passo de 0,05 para 0,02, a frequência de corte dos alelos menores, o desequilíbrio de ligação aumenta. Por quê? Porque estou descartando aqueles alelos que estão em baixa frequência. Então, em realidade, digamos,
estou perdendo informação, né? Porque estou descartando o maior número de SNPs, certo? Mas na realidade estou ganhando um pouco de poder estadístico, né? Porque estou descartando indivíduos que têm baixa frequência de alelos, que provavelmente vai ser bastante difícil em um estudo de associação tentar detectar, por exemplo, se esse alelo, né, ou esse marcador está associado com alguma característica produtiva. Então, temos os primeiros controles, detectar, temos a taxa de chamada, ou call rate por SNP, ou seja, descarto aqueles SNP que têm baixa taxa de chamada, ou baixo call rate. Depois descarto aqueles SNP que têm uma baixa frequência de alelos menores. Pode passar, Connie. Outro critério é descartar aqueles SNPs, né, que tem um desvio considerável, né, do equilíbrio Harding-Weinberg. Então, normalmente o critério é utilizar um valor de P bastante considerável, certo? Em realidade, o que a gente procura, né, controlar com este critério é tentar detectar, por exemplo, SNPs, por exemplo, que é o mesmo controle a nível de indivíduo, ou seja, podemos fazer um controle a nível de indivíduo também, ou seja, descartar aqueles indivíduos, por exemplo, que têm uma alta proporção dos seus alelos são heterozigotos. Então, em realidade, isso muitas vezes pode ser um indicativo, né, de contaminação entre amostras. Pode passar. Um controle que a gente, algum dos controles que a gente pode realizar agora, ao invés de realizar um controle a nível de amostra, a gente pode fazer agora um controle a nível de cada indivíduo, certo? Então, muitas vezes a gente observa, né, que algumas amostras, por exemplo, não foram genotipadas para todos os SNPs, certo? Então, um critério que a gente pode adoptar é, por exemplo, descartar aqueles indivíduos, aquelas amostras, onde a taxa de chamada, né, ou de call rate, certo, foi inferior a 90%. Então, por exemplo, se eu tenho um painel, vamos supor, de 100 mil SNPs, então eu tenho um indivíduo lá que ele foi genotipado com êxito apenas para 85 mil marcadores, eu posso, em realidade, descartar esse indivíduo, né, porque provavelmente algum problema houve, né, na análise. Provavelmente, normalmente, o problema que existe às vezes que a concentração de ADN, né, que foi utilizada foi baixa, foi muito baixa, né, ou existe algum problema na preparação da amostra, né, antes de ser genotipada. Também podemos descartar indivíduos que apresentam, por exemplo, um desvio considerável, você tem uma alta proporção de indivíduos de marcadores heterozigotos. No caso, quando a gente genotipa, por exemplo, várias gerações, então, por exemplo, genotipamos os indivíduos e os filhos desses indivíduos, o programa, vamos ver que o programa consegue detectar problemas de errores mendelianos, na realidade, ou seja, por exemplo, que eu tenho genotipada a mãe e o pai do indivíduo, certo? Só que o indivíduo recebeu alelos totalmente diferentes do pai e a mãe, certo? Então, provavelmente pode ter acontecido algum problema de registro no pedigree, ou, na realidade, que o programa interpretou de forma errada aquele genótipo. E também podemos realizar um nível de controle de sexo, né? Porque como a gente vai ter marcadores nos dois cromossomas sexuais, né? Podemos, a partir desses marcadores, detectar, né, se o animal foi genotipado de forma correta de acordo com o sexo desse animal. E depois podemos realizar estudos a nível de estratificação da população, certo? Porque o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, a gente recebe amostras, por exemplo, de diferentes rebanhos, né, ou de diferentes raças, certo? E o pessoal a pessoa encarregada no laboratório, certo, não sabe. Tipo, ele vai receber diferentes amostras, né, que estão identificadas, certo? Normalmente, quando a gente realiza, né, o trabalho de controle de qualidade, o ideal, né, é juntar várias amostras, por exemplo, de várias populações, né, para ter um controle mais estrito, né, com maior número de amostras. Mas isso muitas vezes pode prejudicar, né, a nossa análise, porque a gente tem estruturas, recebe populações, né, que têm diferentes estruturas e provavelmente diferentes frequências alélicas.
Então, isso muitas vezes pode, em realidade, prejudicar a nossa análise. Pode passar, Cone. A nossa análise posterior. Por exemplo, aqui, temos, no caso de um genótipo, né? De um marcador que ele tem 3 genótipos, certo? E temos 2 populações, certo? E aqui temos os indivíduos, por exemplo, o controle e os indivíduos que apresentam a doença. Só que vamos supor, certo? Que essas 2 populações têm diferente frequência para cada um dos genótipos, certo? Então, o que pode acontecer? Que a gente pode olhar, certo? A gente pode concluir, né, que os indivíduos, né, que manifestaram a doença tinham uma maior proporção do genótipo assim, certo? Então, a conclusão pode ser tipo, provavelmente este genótipo, né, está associado com algum QTL, né, que aqueles indivíduos que têm este genótipo têm uma maior probabilidade de manifestar a doença. Só que isso, na realidade, a gente pode acontecer que, em realidade, essa associação não seja verdadeira, certo? O fato de que as 2 populações têm diferente estrutura causa, em realidade, o que a gente chama de um falso positivo, ou seja, que, em realidade, este genótipo, né, não está associado com essa doença. Então, uma vantagem, né, de utilizar essa informação genotípica, né, que a gente pode, por exemplo, através de uma análise multivariada, né, ou no mesmo genoma estúdio, ele tem alguns módulos que permitem identificar diferentes estruturas dentro de minhas amostras. Então, já dessa forma, né, me prevenir, tipo, eu vou pegar esses resultados, por exemplo, fazer uma análise de associação e considerar, por exemplo, a estrutura da população que eu tenho nos meus dados, certo? E que eu não conseguia inferir nem a partir dos fenótipos, e sim a partir dos genótipos. Pode passar. Então, para que a gente tenha uma ideia de quanta informação a gente descarta, né, por problemas de baixa qualidade dos marcadores, baixa qualidade das imagens, ou aqueles marcadores que estão fixados, ou marcadores que estão em baixa frequência, ou, por exemplo, no caso de indivíduos que não apresentam uma alta taxa de call rate, no caso, por exemplo, utilizando o bovine, o chip de alta densidade para bovinos, né, em uma amostra de 48 touros, né, da raça Nelore, a gente tinha 777.962 marcadores disponíveis, e a gente eliminou 332.207 marcadores. Então, aqui temos, tipo, alguns marcadores, em realidade, eles não têm uma posição fixa, né? Porque, em realidade, muitas vezes, a própria Illumina ou essas empresas têm alguns SNPs, né? Que a própria empresa utiliza, né? Para eles realizarem um controle de qualidade, certo? Para saber, tipo, eles têm o padrão dessa amostra, eles sabem como é essa amostra, tipo, se a genotipagem foi realizada de forma correta, certo? Em realidade, é um controle, um estándar que eles utilizam. Então, esses marcadores, em realidade, não têm uma posição definida. Descartamos 7.198 SNP com baixo call rate, ou seja, controle a nível de SNP. Isto aqui, problemas 16.222 SNP com problemas de cluster. Dá problema de cluster, a gente vai ver agora, que quando a gente agrupa, né, aquelas imagens, né, vai transformar a imagem em um genótipo, então esse genótipo vai agrupar os genótipos em 2 homocigotos e um heterocigoto. Então, o problema de cluster, a gente vai formar uma nuvem de pontos e vai estudar o padrão de cada nuvem de pontos para cada genótipo. Então, quando tem, por exemplo, um genótipo que está muito desviado, ou seja, está muito afastado daquela nuvem de pontos, certo? Existem uns critérios, né, que ele utiliza para dizer se aquele genótipo, né, foi atribuído de forma correta ou de forma incorreta. Então, existem diferentes estadísticas, assim, que ele mede como essa a nuvem, né, de cada genótipo deve ser orientada, né? Então, quando eu tenho algum genótipo que está muito afastado dessa nuvem, ele vai atribuir, né, que esse genótipo é de baixa qualidade. Descartamos, certo, alguns SNP com baixa frequência de alelos menores, e existia, por exemplo, no caso da raça Nelore, uma alta proporção de SNPs que estavam fixados, certo? E, em definitiva, a gente ficou com 445.755 marcadores, né, que a gente poderia utilizar em estudos de associação ou
ou em estudos de seleção genômica. Alguma dúvida por aqui? Então a gente viu, né, que podemos fazer. A gente pode realizar, uma vez que obtemos as informações, genotipamos os animais, transformamos a imagem que a gente obtém no HiScan, transformamos em uma informação genotípica e podemos realizar certos controles, né, tanto controles a nível de indivíduo como controles a nível de amostra ou controles a nível da população, né, para tentar melhorar, né, a qualidade dos dados, ou seja, tentar descartar aqueles genótipos ou indivíduos que têm baixa qualidade, né, que provavelmente se a gente não descarta esses indivíduos, vão comprometer, né, as futuras análises. Sim. Aonde é que você publicou esse artigo? Ainda mandamos, mas está com um revisor. Na DNC. Então, vou mostrar, existem basicamente duas grandes companhias, né, que têm disponível, né, que comercializam painéis de marcadores para várias espécies. Está a Illumina, né, e a Affymetrix. Aqui no Brasil, digamos, acho que a maioria do pessoal está utilizando a Illumina, e a Illumina dispõe de um software para quem, por exemplo, o pessoal que compra a máquina deles, o HiScan, normalmente também libera para as universidades esse software que se chama Genome Studio, né, que ele, além, por exemplo, a gente vai ver que ele tem vários módulos. Um dos módulos deles é a genotipagem, ou seja, de transformar as informações de intensidade de cada um dos alelos em informação de genótipos e aplicar todos aqueles critérios para a limpeza de dados. Pode passar, Cone. Então, bom, como a gente viu, né, os grandes passos, a gente prepara as amostras, né, posteriormente submete essas amostras no HiScan, e posteriormente o HiScan vai gerar os arquivos de imagem, certo? A gente pega esses arquivos de imagem que o HiScan, que a gente obteve do HiScan, e utiliza o Genome Studio, né, para transformar essa informação de imagem em uma informação de genótipo. E posteriormente o próprio Genome Studio permite realizar todos aqueles controles de qualidade, ou seja, realiza ele praticamente de forma automática. A gente não tem que calcular nada, só ir clicando no programa. Pode passar, Cone. Então, quando nós abrimos o Genome Studio, ele tem vários módulos, certo? Então, podemos obter uma licença, né, para cada módulo. Então, mas os módulos que nós temos mais interesse, normalmente na área de melhoramento, de genotyping, seria para genotipagem, para expressão gênica, certo? E depois, no caso do pessoal, por exemplo, que está mais interessado na parte de genética e de, por exemplo, análises mais profundas sobre as estruturas das moléculas, por exemplo, temos análise de proteína para sequenciamento de DNA, sequenciamento de RNA, por exemplo, no caso de estudos de expressão gênica, estudos de metilação, etc. Mas nós que temos mais experiência, sim, eu tenho mais experiência com a parte de genotipagem. Então, se a gente escolhe, né, o módulo de genotipagem, pode passar, Cone. Quando a gente escolhe o módulo de genotipagem, normalmente, para que vocês tenham uma ideia como é organizado esse módulo. Então, digamos, nós vamos ter que informar vários arquivos, incorporar vários arquivos no Genome Studio, né, para ele realizar a leitura dos marcadores. Então, normalmente temos o HiScan, né, ele vai fornecer ou disponibilizar o arquivo de imagens para cada amostra e para cada SNP, certo? Além do arquivo de imagem, a gente precisa o que o pessoal chama de SNP Manifest. Por quê? Esse SNP Manifest, vocês lembram cada placa cada chip, né, que a gente tem. Cada chip, vocês lembram que ele tem, por exemplo, no caso do chip de alta densidade, cada chip teria para
8 animais, certo? A gente pode genotipar 8 animais. Só que dentro de cada placa, para cada animal, cada um dos marcadores, eles estão distribuídos de forma aleatória, certo? Ou seja, se a gente pega um determinado SNP, certo? Não necessariamente esse SNP sempre vai estar na mesma posição. Eles, em realidade, quando eles construem essas placas, né, para cada animal, para cada amostra, em realidade, os SNP eles estão distribuídos de forma aleatória, certo? Isso eles tentam, eles realizam isso de uma forma de tentar minimizar os erros, certo? Como a posição do SNP, certo? Na placa, ele pode estar influenciado, por exemplo, se a máquina ou o pessoal do laboratório, por exemplo, realiza um erro, certo? Se a gente, esse erro sempre, se o SNP está na mesma posição na placa, o erro sempre vai ser consistente sobre o mesmo SNP, certo? Então, na placa, em realidade, os SNP estão distribuídos de forma aleatória. Então, em realidade, eu teria que saber, né, o genome estúdio, né, tem que saber, né, o endereço de cada um dos marcadores na placa, certo? O endereço, tipo, em que posição do X e do Y está cada um dos marcadores. E cada placa, na realidade, ele traz um código de barras, que é único, uma identificação. Então, quando a gente compra, né, os chips, ele tem um código de barra, né? Aí eu ingresso esse código de barra no site da Illumina e automaticamente ela me vai informar, né, o mapa, né, dos marcadores para essa placa. Então, em realidade, normalmente esses arquivos são arquivos bastante grandes, né? Que uma vez quando eu compro, eu preciso abaixar esse mapa de SNP, certo? Que vou utilizar para genotipar os animais. Posteriormente temos um arquivo que se chama de Sample Sheet, é um arquivo das amostras, que é para identificar, tipo, cada amostra em que posição, tipo, primeiro, em que placa está cada amostra, certo? Então, eu vou ter 8 amostras por placa, certo? E indicar em que posição do base chip está, por exemplo, o animal 1 está na posição, o animal 2 está na posição, o animal 2 está na posição 2, o animal 10 na posição 3, e assim por diante, né? Para não perder a rastreabilidade, ou seja, o pessoal do laboratório ou a técnica tem que anotar o animal 1 está na primeira placa, o animal 2 está na segunda, e assim sucessivamente. E depois temos que informar um arquivo que a gente chama de cluster file, que esse arquivo, em realidade, o que ele é um arquivo da Illumina, né, que ela fornece. Então, para cada chip existe um cluster file, certo? Tipo, para o chip de bovinos temos um cluster file. Esse cluster file, o que ele faz, indica como, para cada genótipo, para cada um dos marcadores, como vai ser, ou como deveria ser a nuvem de distribuição dos genótipos, né? Como deveriam ser agrupados. Normalmente esse cluster file, eles construem esse cluster file a partir das informações, né, das amostras que a própria empresa tem, quando eles construíram um chip, e indicaria, né, qual seria a distribuição que cada SNP e cada genótipo deveria ter para cada um dos genótipos, em função, né, da intensidade de cada um dos alelos. Sim. Se o programa é de graça ou você tem que comprar ele? Não. Na realidade, tipo, ele tem um código, né? Quando o pessoal do laboratório que compra a máquina, o HiScan, eles liberam um código, só que eles falaram, né, que você pode instalar o Genome Studio no mínimo, no máximo 3 máquinas. Só que o pessoal lá em Chapadicaba já instalou várias máquinas, então dá para com o mesmo código, está sendo gravado. Tudo que você faz. Mas, assim, acho que com fins de ensino e pesquisa, acho que está tudo liberado. Mas o bacana, assim, que com fins, por exemplo, de ensino e pesquisa, é bacana porque ajuda a entender, digamos, como ele, a partir da informação da imagem, você transforma essa informação no genótipo, em realidade, te diz muito, tipo, como você chega na realidade nesse genótipo e todos os passos que você tem que atingir, né, para obter, digamos, dados de alta qualidade. Então, você falou, o SNP, ele vai mudando de lugar, né? Então, corre o risco de uma análise para outra não ter o mesmo SNP genotipado? Ou varia a posição, mas as posições são pré-determinadas, só varia como que é isso?
Não, eles colocam de forma aleatória, tipo, na placa, tipo, você tem, lembra a placa de alta densidade, né? Você tem 8 para 8 animais. Dentro de cada animal eles estão distribuídos de forma aleatória, só que eles sabem em que posição cada marcador está. Isso está no mapa. Então não varia. Não varia. Não, tipo, no animal 1, por exemplo, o SNP 30 está em uma determinada posição. Esse mesmo SNP em outro animal, na seguinte placa, está em outra posição diferente. Entendeu? Você tem um mapa. Sempre a posição do SNP na placa para diferentes amostras sempre é diferente. Eles fazem isso de forma aleatória para tentar diminuir um erro que seja, como chama, mecânico, certo? A pergunta se naquele exemplo que tu mostrasse, que tinha 770 e poucos mil SNPs, foram descartados 300 e poucos mil, sobrando 400 e poucos mil. Só que aí tu descarta esses mesmos SNPs para os 8 animais do mesmo chip, ou para todos os animais que tu vais analisar, ou como é que tu faz esse descarte em relação a diferentes animais? No, tú descartas, por ejemplo, diferentes animales que están en diferentes chips, ¿entendeu? No necesariamente, a veces puede acontecer que, porque cuando el HiScan está realizando análisis no laboratorio, ele já automáticamente te fala, tipo, qual foi, para cada placa, né, qual foi o teu core rate. Então, você às vezes, tipo, tem uma placa que deu um problema, certo? Então, você já automaticamente descarta os 8 animais por placa. Ou, na verdade, a gente vai ver agora que o ideal seria, por exemplo, você ter, na hora que você vai fazer as análises de controle de qualidade, sobretudo a nível de cluster, o ideal é você ter muitas amostras, certo? Porque quanto maior o número de amostras, a forma que você constrói os clusters, certo? Seria uma forma mais segura que com maior número de amostras. Mas pode acontecer sim, tipo, você descartar uma placa inteira, né? Porque deu algum problema de genotipagem, mas o mais comum é descartar animal de diferentes placas ou SNPs, certo? Que estão em diferentes arrays, em diferentes placas, sim. Pode passar, Connie. Então, quando a gente abre o Genome Studio, né, a gente vai utilizar a parte o módulo de genotipagem. Pode passar, Connie. A gente escolhe, ele abre, a janela é muito parecida a um programa, ele é bem amigável, né? Pode passar, Connie. Aí ele dá informações, né? E ele vai criar, a gente vai criar uma pasta, certo? Dentro de um diretório. A gente vai criar uma pasta com o projeto que a gente vai realizar. O seu projeto que vai realizar é, dentro desta pasta que chama curso POA, por exemplo, ele vai soltar todas as saídas e todos os relatórios, vai soltar dentro, ele vai gravar dentro desta pasta. Pode passar? Pode passar? Então, o seguinte passo que o programa vai pedir os arquivos de input, ou seja, pode passar com, primeiro, o arquivo de sample sheet, ou seja, aquele arquivo para indicar, tipo, cada animal em qual chip está e dentro do chip em que posição esse animal se encontra, né? O data repository, que em realidade é o arquivo, a gente tem que indicar o caminho, né, o diretório aonde estão as informações das imagens, certo? Normalmente esses arquivos, este diretório, normalmente o tamanho, né, é bastante grande, né, porque os arquivos de imagem, né, são bastante pesados em termos de memória. E o último arquivo, que é o manifest repository, né, que seria o arquivo, né, que ele possui as informações sobre os mapas dos SNPs. Pode passar, Connie. Seguinte. Este seria, em realidade, o arquivo que a gente chama de sample sheet, que é um arquivo em extensão de
CSV, certo? Então, aqui em cima, por exemplo, a gente pode colocar algumas informações em relação ao pesquisador, né? Nome do projeto, a data. Essas informações aqui são opcionais, no cabeçal. E, posteriormente, a gente coloca aqui, né? A primeira coluna, o Sample ID, que pode ser, por exemplo, a identificação do animal, né? O brinco, ou pode ser o número da amostra do laboratório. Estas outras duas colunas, né? Normalmente esto no necesariamente son opcionales también, mas por ejemplo cuando en algunos laboratorios, cuando el proceso de genotipaje, tipo, el pessoal utiliza robots, né, para genotipar en larga escala, né, o pessoal utiliza várias placas, que tem várias placas de SNP, então a gente precisa identificar essas placas. Aqui está a coluna que a gente chama de Centros Barcode, que ele, em realidade, esta identificação seria o ID, a identificação de cada chip, certo? Então, por exemplo, o animal, este animal, certo? O animal 10.859, ele está neste chip na primeira posição, ou seja, seria, por exemplo, estaria nesta posição. O seguinte animal estaria nesta posição, o terceiro nesta, e assim por diante. Então, a gente vai saber, né, na hora que a gente obtém o output, né, lá no Genome Studio, ele vai soltar, né, para cada animal, né, o genótipo de cada animal para os diferentes SNPs. E muitas vezes, né, quando a gente, por exemplo, tem genotipado o pai e a mãe, a gente pode informar, né, porque às vezes o pai e a mãe podem estar genotipados, então eu vou ter o genótipo desses animais, para detectar aqueles erros, né, lembra, erros mendelianos, ou mesmo, se a gente tem informação do sexo animal, certo, a gente pode incorporar a informação do sexo, né, e ele, através da informação dos marcadores, inferir, né, se realmente, digamos, o sexo foi atribuído de forma correta, conforme os marcadores. Pode passar, Connie. Eles não pediram que você fala o nome da coluna. Ah, ok. Você vai falar porque não consegue. Tá, então, as colunas que seriam mais importantes nesse arquivo de sample sheet, que seria o arquivo das amostras, seria a coluna A, que eu colocaria a identificação do animal, ou a identificação da minha amostra de ADN. A coluna D, que eu teria a identificação, o ID de meu chip, certo? Que isso é informação conforme a Illumina. E na coluna E, seria para indicar, né, em que posição do meu chip eu tenho cada um dos animais. E depois as colunas F, que indicaria o sexo do animal, mas essa coluna é opcional. E a coluna G e H, para indicar, por exemplo, também são colunas opcionais, mas para indicar, digamos, o pai e a mãe de cada indivíduo. Mas também são opcionais, não necessariamente a gente tem genotipado os pais dos indivíduos. Pode passar. Os outros dois arquivos, né, o SNP Manifest, que como eu comentei, normalmente é para indicar o mapa, né, em que posição para cada chip e para cada placa, em que posição está cada um dos SNP. E o arquivo de dados de imagens, né, que em realidade é uma pasta. Eu posso ter uma pasta no meu computador, e dentro dessa pasta eu vou ter um arquivo, né, para cada chip, certo? Se eu abro esta pasta, na realidade tem um monte de arquivos, né, em formato JPG, e outros arquivos informando, né, sobre aquelas imagens. Então, na realidade, se a gente abre esses arquivos aí, não vai achar nada, em realidade, nada interessante. Ou seja, somente apenas para utilizar como input no Genome Studio. Pode passar. Então, por exemplo, se a gente abre, a gente vai encontrar muitos arquivos em formato JPG e arquivos que têm um formato IDAT, né, que indicam, em realidade, informação sobre a genotipagem, informação sobre a qualidade. Pode passar. Posteriormente, o seguinte passo, uma vez que eu ingressei, fiz um loading de cada um dos arquivos, o arquivo das amostras, o arquivo do mapa e o arquivo da intensidade, né, dos genótipos, o programa vai perguntar, né, se eu vou importar o arquivo dos clusters, certo? Que esse arquivo de cluster, ele
vai ser a Illumina que vai fornecer. Então esse arquivo de cluster vai determinar como vão, para cada SNP, como vai agrupar os diferentes genótipos. Então esse já é um arquivo predeterminado. O que a gente pode fazer, por exemplo, se a gente, por exemplo, pensa que provavelmente quando o pessoal da Illumina eles fizeram esse arquivo cluster file, eu não lembro quantas amostras, por exemplo, de animais seguinos foram considerados para montar esse arquivo de cluster. Mas a própria recomendação da Illumina é que quando, por exemplo, você tem mais de 100 amostras, por exemplo, de uma população, o programa tem a opção de, automaticamente, você, a partir de seus dados, criar seu próprio arquivo de cluster. Então, normalmente, quando você tem um número suficientemente grande de amostras, por exemplo, acima de 100 ou 200 amostras, o ideal seria, por exemplo, a partir de suas próprias amostras, criar um critério, né, para classificar teu genótipo, você criar tu próprio cluster file. E normalmente, por exemplo, no caso, a gente estava trabalhando com o pessoal em Jaboticabal, com dados de genótipos de búfalos, certo? E provavelmente quando eles criaram esse arquivo de cluster file Illumina, eles provavelmente não consideraram muitas amostras de búfalo. Então, normalmente, a quantidade de SNPs, a quantidade de SNPs que passaram os critérios de controle de qualidade, ou seja, aumentaram quando, a partir do meu próprio arquivo, eu criei meu cluster file, certo? Agrupei os genótipos conforme a minha informação. Só que isso você precisa muitas amostras. Pode passar. Aí, uma vez que eu clico, por exemplo, na realidade eu vou utilizar o arquivo de cluster que está neste endereço, certo? Eu vou indicar, aí automaticamente já o programa começa a fazer o loading, ou importar todos os dados. Pode passar, Connie. Aí ele vai importar o arquivo de manifesto, né? Que seria o arquivo do mapa. Posteriormente ele começa a importar os arquivos das imagens, certo? Pode passar, Connie. Então, uma vez que ele importou todos os arquivos, ele demora, dependendo do número de amostras, ele pode chegar a demorar um pouquinho em importar todos os arquivos de imagens, né, que são arquivos bastante grandes e bastante pesados, então normalmente ele pode demorar um pouquinho. E a primeira janela que ele abre, assim, quando ele importou tudo, a gente abre uma janela bem grande, né, que temos, essa janela está dividida em diferentes secções. Então a gente vai ver em particular cada uma delas. Então, pode passar, Connie. Pode. Ele vai indicar. Então temos, aqui em cima, na esquerda, a gente vai ter um gráfico, né, que para cada marcador a gente pode ter a distribuição dos diferentes genótipos. Então a gente tem, por exemplo, se temos 700.000 marcadores, a gente pode, se a gente tiver com tempo, né, podemos observar para cada um dos marcadores como essa distribuição dos SNP, né? Pode passar? Ou pega algum estagiário, né, para controlar, né, se cada um dos genótipos foram distribuídos de forma correta. Depois temos outra janela que se chama Full Data Table, que em realidade aqui temos uma linha, né, para cada marcador, certo? E as colunas seriam para diferentes amostras. A gente vai ver isso agora com mais detalhe. Pode passar, Connie. Depois vamos ter outra janela aqui que se chama SNP Table, que também vamos ter uma linha para cada SNP, certo? E basicamente nessa janela a gente utiliza bastante para fazer controle de qualidade a nível de cada SNP. Aqui neste Full Data Table, em realidade, como temos diferentes colunas para cada amostra, a gente vai fazer controle de qualidade a nível de amostra. Pode passar, Connie. E ele solto também tem aqui uma janela que se chama Error Table, que ele normalmente ele vai indicar, por exemplo, se existe, por exemplo, algum problema de identificação, por exemplo, ele não conseguiu, ou algum erro mendeliano, certo? Ele vai informar, tipo, qual amostra está com problema, porque ele recebeu, os alelos que esse animal recebeu são diferentes dos alelos que o pai e a mãe possuem. Então, ele já te vai indicar, tipo, a amostra tal está com um problema, né, porque tem os alelos que recebeu do pai e da mãe são diferentes. Pode passar. E depois temos aqui
outra janela que chama Sample Table, que na realidade aqui temos uma linha, né, para cada amostra, e a gente vai calcular aqui o call rate, que na realidade esta janela aqui é utilizada para checar, né, se a qualidade de cada amostra, se cada amostra foi atribuída de forma correta. Pode passar. De novo. E temos uma janela de log, né, que apenas indica, né, nos vai mostrar, né, que o programa está executando. Pode passar. Pode passar. Então, a gente tinha falado hoje que temos a opção de utilizar o cluster file. Então, quando a gente não utiliza o cluster file e nós queremos, por exemplo, a partir de nossos próprios dados, criar esse cluster, ou seja, agrupar os genótipos conforme a nossa informação e não conforme a informação da Illumina, a gente tem aqui um botãozinho, né, que a gente pode pedir para cluster todos os SNPs. Então, pode fazer isso, né? Clica ali, de novo. Ele vai fazer o cluster de todos os SNPs, de novo. Aí, o que acontece? Como ele vai, por exemplo, realizar o cluster de todos os SNPs, ou seja, agrupar todos os marcadores de acordo com seu genótipo, em realidade vai mudar todos os critérios, tipo de excesso de heterocigose, ou Harvey-Weinberg, ou frequência dos alelos menores, todos esses critérios, essas estatísticas vão mudar. Então, eu tenho que pedir para atualizar tudo, né, e checar tudo novamente. Então, ele vai recalcular todos aqueles critérios, né, ou estatísticas, novamente, certo? Não, agora já passou aí, já chegou lá. De novo. Então, por exemplo, o cluster file, que é o que faz? Então, por exemplo, eu vou ter as três nuvens, né, por exemplo, do homocigoto, heterocigoto e homocigoto, certo? Então, sabe, ele vai criar uma área sombreada aqui, um pouco mais escura, e aqui tem um círculo. Então, normalmente, na medida que todas aquelas amostras que estão dentro desse círculo ou dentro da área sombreada, certo? Elas foram atribuídas de forma correta. Isso. Só que esta área sombreada e este círculo, para cada um dos genótipos, esse cluster está predeterminado, né, por aquele arquivo de cluster que você importou. Entendeu? Para cada SNP, certo? Tem um cluster, ele vai criar um cluster diferente. Então, por exemplo, eu posso ter, tipo, aqui, eu tenho uma amostra aqui que, em realidade, ela não foi atribuída de forma correta. Então, por exemplo, se você ver aqui, a gente vai ver algumas amostras que, muitas vezes, não necessariamente, todas as amostras são atribuídas todas de forma correta. Muitas vezes, você tem pontinhos, amostra aqui por fora, né? Então, ou a tua nuvem de genótipos está aqui mais embaixo, né? O círculo do cluster file está aqui em cima. Só que a nuvem aqui está um pouco mais embaixo. Então, às vezes, você, criando seu próprio arquivo de cluster, pedindo para o programa, classifica todas as amostras a partir das tuas próprias amostras, certo? E aí ele vai automaticamente, né, ele vai executar um algoritmo, né, para ele calcular, certo, como agrupar, em realidade, como essa nuvem de pontos deveria ser de acordo com teus próprios dados, e não conforme a informação que vem da própria empresa. Pode passar, Connie. Então, por exemplo, para esse SNP, praticamente todas as amostras foram atribuídas de forma correta para esse marcador, né? Cai fora. Então, por exemplo, para essas amostras, eu tenho aqui uma amostra, e nesse SNP, certo? Vai existir aqui esta amostra que está em ponto preto aqui, essa amostra, ele não conseguiu atribuir nenhum genótipo. Então, você vai perder essa amostra. Tipo, para esse animal e para este marcador, você não vai ter informação. Certo? Então, o que você pode fazer é tentar genotipar, imputar esse genótipo. Tipo, com base nos marcadores, nos SNP que estão próximos a este marcador, tentar dizer, tipo, qual deveria ser o genótipo daquele animal. Pode passar. De novo.
certo? Então, por exemplo, o que eu falei, não necessariamente a gente tem uma boa situação de cluster. Por exemplo, aqui, certo? O caso dos heterocigotos, né, a gente observa uma maior dispersão dos heterocigotos, certo? Então, a gente pode, por exemplo, fazer o cluster de todos os SNPs ou de algum SNP particular. Então, pedir tipo, para em realidade esta nuvem de pontos deveria ser um pouco mais fina, né? E esticar um pouco ela. Isso dá para você no próprio programa mexer na nuvem de pontos. Isso, exato. Ele é bastante flexível nesse ponto. Então, se você inclui mais marcadores dentro do teu cluster, certo? Aquela estatística de call rate ou de taxa de chamada aumenta. Então, em realidade, a qualidade dos teus dados ou a forma como você atribui os genótipos aumenta. Aqui embaixo ele te informa, né, o número de animais, 19 animais com homocigotos, 24 heterocigotos e 5 homocigotos para este SNP. Então, na medida que você tem maior número de amostras, em realidade você pode construir seu cluster file de forma mais aproximada, né, e tentar chegar a uma distribuição mais real, certo? Então, às vezes, quando você tem uma amostra, por exemplo, de uma espécie, uma raça, né, que não foi considerada quando a empresa montou o cluster file, quanto mais informação você tem, seria melhor, né, para tentar montar esses cluster files. Pode passar, Cone. Então, como eu falei, né, aquela tela, né, do gráfico do SNP, a gente pode observar para cada marcador como essa distribuição de cada um dos genótipos. Tipo, a gente, nós, assim, na área de melhoramento, não teríamos muito interesse em observar, tipo, cada marcador, como se atribui, mas o pessoal, por exemplo, de humanos, ou que trabalha com SNP, por exemplo, associados tipo, a doenças ou doenças crônicas em humanos, normalmente o que eles fazem? Eles fazem todo o controle de qualidade, né? Pegam aqueles SNP que passaram o controle de qualidade, realizam estudos de associação, eles veem quais, detectam e identificam aqueles marcadores que estariam significativamente associados com a doença, voltam para o genoma estudio e veem para aqueles SNP que estão associados, tipo, eles chequeiam individualmente em cada um dos marcadores, em realidade, para ver tipo, se o controle de qualidade, tudo bem, porque você quando faz o controle de qualidade faz a nível de toda a população. Mas eles voltam, né, bem, para cada marcador que foi significativo, como foi a distribuição de cada um dos genótipos, que em realidade é. Pode passar. Há outras... Sim. Essas mudanças na nuvem de... ele pergunta, Arthur Fernandes, essas mudanças na nuvem de pontos não podem levar a um aumento nos zeros também? As mudanças na nuvem de pontos. Não, na realidade, assim, se você tem um bom número de amostras de animais genotipados, então a recomendação é, normalmente, a recomendação é você, a partir de teus próprios dados, criar teu próprio arquivo de cluster e não utilizar o cluster que a Illumina te recomenda. Então, a ideia seria que, bom, a partir de teus próprios dados, você vai classificar, né, de melhor forma todos os teus genótipos em relação a se você utiliza o cluster file que a Illumina utilizou para montar, né, porque na realidade seria o contrário, mas logicamente, quando você utiliza seus próprios dados, a tendência é de você tentar diminuir os erros. O erro seria atribuir de melhor forma os teus genótipos. Genotipagem, hoje, digamos assim, o principal país são os países asiáticos, hoje, que estão realizando, acho que talvez, um grande volume de genotipagem no mundo todo. Né? E isso mostrou, né, que essa nuvem ela poder se ajustar à sua amostra de uma forma melhor. Eu entendi que é importante que a sua nuvem se ajustasse mais à sua amostra. Né? Como que fica? Né? Você manda uma quantidade de animais para ser genotipado
o que está voltando dessas empresas? Né? Enfim, elas têm um banco de dados grandes. Como é que está acontecendo isso? Você tem alguma assim, eu não tenho informação das empresas privadas, mas normalmente, por exemplo, a experiência que a gente tem lá em Jaboticabal é que a gente tenta juntar o máximo número de amostras e tentar checar, né, aplicar todos esses controles, né, de qualidade, né, e com um maior número de amostras, né, para tentar melhorar, né, a forma como a gente atribui os diferentes genótipos. Agora, dentro de cada empresa, não sei como, tipo, qual critério utiliza, né, para vem tudo, né? Vem tudo. Sem nem pensar, porque cada pesquisador vai ter seu critério, tipo, você vai eliminar alelos em baixa frequência menor a 1%. Marcos vai fazer com 5%. Então, acho que eles fornecem, o pessoal está fornecendo tudo aí. Exato, o cluster file pode ser. Aí não tem muita informação. Que critérios eles utilizam para classificar os clusters na hora que eles classificam os clusters, né? Se eles utilizam o próprio default ou se eles têm uma base de dados suficientemente grande, né? Utilizam a própria informação para adjudicar os clusters. Mas esse critério de cluster, acho que assim, com os dados de Nelore, não aumentou muito o número de genótipos a mais, tipo, utilizando, como eram 48 amostras também, tipo, agora que a gente tem quase 1000 amostras, né, acho que aí pode ser que muda, mas não deveria aumentar muito assim o número de genótipos. Eu citei o exemplo, por exemplo, com búfalo, certo? Aí o número de genótipos atribuídos aumentou quase em 30%. Em realidade, tipo, o cluster file foi bastante infeliz, na realidade, em atribuir a alguns genótipos. Então, se você olhava nas nuvens de pontos, um padrão da nuvem, você encontrava, certo, um padrão assim, isso que estava totalmente fora do cluster que a empresa deveria fazer. Tua nuvem de pontos deveria estar aqui em cima, só que ela estava um pouquinho mais embaixo, em realidade, porque a intensidade dos alelos, né, provavelmente era diferente, né, então você tem que ter certo cuidado, né, porque assim, a quantidade de informação que você está manejando é muito grande, né, então tem que ter certo cuidado muitas vezes, assim, como os critérios que você utiliza para atribuir os diferentes genótipos, mas... Ok? Posso trazer um arquivo amanhã? Ok. Só para ver como vem. Pode passar. Aqui, acho que... nesta tabela a gente viu, né, as diferentes janelas. Tem aqui a tabela de SNPs, a tabela das amostras. Então temos aqui, vamos ter na segunda coluna o sample ID, ou seja, a identificação de todas as amostras. E aqui a coluna que mais nos interessa, né, seria a coluna de call rate, para cada amostra. Então, a gente pode sortear cada uma das amostras, né, conforme o call rate, certo? Por exemplo, já a partir de aqui, descartar, por exemplo, amostras que possuem um call rate, por exemplo, abaixo de 97%, ou de 0,97, certo? Aí eles automaticamente vai descartar as amostras em todo o programa. Aí, se a gente descarta essas amostras, automaticamente a gente tem que pedir para recalcular todas as estatísticas de novo, certo? Pode passar, Connie. Pode passar. Aqui pode outro mais, porque a janela é grande. No full, de novo, no full data table, por exemplo, nós temos aqui em cada linha, vamos a ter cada um dos marcadores, né? Aqui temos na segunda coluna o nome do marcador, na quarta o cromossomo, a posição, certo? Vamos aqui ter uma estadística que ele chama de Chain Train Score, que indica a qualidade desse SNP em termos gerais. E depois aqui essas colunas que estão aqui vão ser colunas para cada uma das amostras. Então ele vai indicar aqui, G-type seria o genótipo
desta amostra 24 para esse marcador, então o genótipo seria ação, certo? Aí depois temos o genótipo para cada um dos marcadores, certo? Aqui tem um score, né, que utiliza para classificar, para indicar a qualidade, né, de minha amostra, né, para essa amostra, para esse SNP. E tem aqui outras estatísticas que indicam, né, como se orienta essa amostra dentro da nuvem de pontos, certo? Como ela se orienta dentro do cluster. Então, por exemplo, se a gente clica dentro desta janela, clica neste SNP, ele automaticamente vai mostrar na janela do gráfico, né, como se distribuem os diferentes genótipos, né, para esse marcador, certo? Então, por exemplo, aqui a gente observa que tem um animal, né, que ele não conseguiu atribuir de forma correta o genótipo, né, ficou com um pretinho. E aqui temos, por exemplo, não vamos ter indivíduos homocigotos para um dos alelos, certo? Vamos ter heterocigotos e homocigotos. E podemos clicar em outro SNP e ele vai, na medida que você vai mudando aqui a linha, ele vai mudando no gráfico do SNP, certo? Você pode, é bastante interativo, ou seja, você pode, por exemplo, escolher um marcador em particular e você automaticamente vai ver como estão distribuídos os genótipos para esse marcador. Pode passar, Connie. De novo. Isso é o que eu falei. Então, na janela de SNP Table, que seria outra janela que a gente tem do Genome Studio, por exemplo, se a gente escolhe um determinado SNP, certo? A gente vai ter informação, né, por exemplo, sobre excesso de heterocigose, certo? Ele vai indicar um valor, ele vai calcular a heterocigose para esse marcador, vai indicar a frequência de cada um dos genótipos, vai indicar o call frequency, a frequência de alelos menores para esse marcador, e depois outras estatísticas que vão estar bem na direita da janela, né, que está aqui embaixo, que leva algumas estatísticas aqui que chama AAT-min, ABT-min e BBT-min, que na realidade indica, né, como a nuvem de pontos, certo, de cada um dos genótipos foi classificada dentro do cluster. E normalmente, quando a gente aplica aqueles critérios de qualidade, a gente pode aplicar estes critérios para indicar, tipo, se minha nuvem foi classificada, a nuvem de cada genótipo foi classificada de forma correta, e, por exemplo, no caso de, se algum marcador apresenta um desvio bastante significativo de como os genótipos deveriam ser classificados, automaticamente a gente pode descartar utilizando esse critério, certo? Pode passar. Pode passar. Na janela do log, né, que sempre fica embaixo da tela, ela em realidade uma janela informativa, né, que apenas somente informa, né, todos os programas, né, que o Genome Studio está executando. Pode passar. Finalmente, uma vez que, por exemplo, a gente faz todos os controles de qualidade dentro do Genome Studio, certo? Agora, como a Connie comentou, né, a gente pode fazer, ou seja, apenas utilizar o Genome Studio, por exemplo, para transformar os dados de informação da imagem em um genótipo, certo? E não realizar nenhum controle de qualidade, exportar todos os dados brutos, certo? E realizar, por exemplo, o controle de qualidade em outro arquivo. Por exemplo, a gente vai ver que existem, por exemplo, alguns pacotes do R, né? Ou a gente pode programar, por exemplo, em qualquer software, né? E realizar o controle de qualidade fora do Genome Studio, certo? Por exemplo, quando a gente não tem um Genome Studio, né? Que a gente recebe os dados brutos do laboratório, a gente pode executar todas essas análises de controle a nível do indivíduo, controle a nível da amostra, fora do Genome Studio. E hoje... Exato. Ali, o Genome Studio pode gerar diferentes tipos de relatórios. O relatório que mais nos interessa seria o Final Report, né, que pode passar.
que no Final Report ele vai indicar, digamos, qual é o genótipo, né, para cada amostra e para cada marcador. Aí vamos aqui na opção de Analyze, Reports, Hazard Reports, aí pode passar. Aí ele vai pedir, tipo, que tipo de reporte você vai querer, aí continua, certo? E aí normalmente ele demora um pouquinho, né, dependendo do número da amostra, demora um pouquinho, né, para exportar. Aí esse arquivo ele vai exportar naquela pasta, né, que originalmente eu tinha criado, né, no momento que eu abri o Genome Studio. Pode passar? Pode passar. Acabou? Eu tinha uma foto, acho que eu esqueci de colar. Tinha uma imagem, né, de como a gente pode observar o arquivo, né, aquele final report, mas normalmente ele vem o formato que ele vem, você vai ter várias colunas, né, para todos os marcadores, e nas linhas a gente vai ter as amostras dos animais, né. Normalmente aí o output ele já vem na forma dos alelos A e B, certo? Então vamos a ter três tipos de genótipos AA, AB e BB, certo? Então esse arquivo posteriormente a gente pode utilizar, certo? Para, se a gente já fez o controle de qualidade dentro do Genome Studio, a gente já pode utilizar esse arquivo, transformar esse genótipo, por exemplo, em números, certo? Codificar esse genótipo, porque não todos os programas vão ler o genótipo em forma de letras, sino que normalmente eles leem em forma de números, ou utilizar esse arquivo, esse reporte final, né, para realizar os posteriores controles de qualidade fora do Genome Studio, certo? Podemos fazer um break, né? Ou quero fazer um espaço de perguntas, não sei se o pessoal tem alguma dúvida. Chamou a atenção o número de perda de SNPs de 50%. Aí eu gostaria de saber se tem alguma estatística para te orientar, dizendo se está bem, se está dentro de uma faixa. Claro, existe a particularidade, né, de cada população, se tem algum alelo que está fixado, mas de uma forma geral, assim, se tem algum critério que possa te auxiliar depois que você faz o teu controle de qualidade. Normalmente dentro do site da Illumine, né, você tem bastante informação, né, por exemplo, tem fichas técnicas, né, que por exemplo, tipo, espera ser, por exemplo, no caso de cebuínos, em torno de 500.000 marcadores, que seriam informativos para cebu. Aqui a gente obteve em torno de 450.000, né, mas provavelmente o número de amostras que a gente tinha, que eram 48 amostras, limitou bastante. Provavelmente na medida que a gente aumenta o número de amostras, certo, a quantidade de SNPs informativos vai ser maior, mas normalmente, tipo, existe para cada uma das espécies, uma ficha técnica, tipo, você aplicando a limpeza de dados, basicamente eles excluindo alelos que estão em baixa frequência, você deveria ter tantos SNP polimórficos, certo? Aí, por exemplo, quando às vezes se você tem algum problema, né, tipo, você mandou essa análise no laboratório, pagou, fez todas as análises, chegou, e resulta que tem algum problema de que poucos SNP foram genotipados. Aí você tem todos esses critérios, né, de controle de qualidade para saber, bom, o problema foi na genotipagem, o problema foi na preparação dessa amostra, né, ou, em último caso, vamos contactar a empresa, né, mas normalmente assim, os controles de qualidade são bastante estritos, né, então, quando tem algum erro de qualidade ou de interpretação de imagens dos genótipos, algum daqueles critérios lá de call rate por amostra, por indivíduo, ele te vai indicar. Então, mas realmente, assim, existe bastante informação, tipo, para você saber, tipo, se você o resultado que você está tendo está correto ou incorreto, né? De cada das amostras, quando você tem esse score, na realidade é uma relação entre, por um marcador, tipo, o número de marcadores que foram atribuídos de forma correta, é que
que aí foram atribuídos tipo, dentro de cada cluster em relação ao número de marcadores totais que você tem. Para tu amostra o call rate isso por marcador, o call rate por amostra, né? Do total de amostras que você utilizou, digamos, quais foram atribuídas de forma correta. 20 minutos? Ok, 10 para as 11? 10 minutos.